E a dinâmica é super simples. Primeiro, a gente vai dividir em 2 times. Que times são esses? Time Bel! Time Maica! 3 mil de tráfego e a gente coloca uma bissemana no final do mês desse primeiro de outdoor. O que vocês acham? Não, a verba não foi cortada. Ele cancelou isso. A verba continua a mesma. Foca em apenas uma persona. Isso. Time... Você tem clareza dos resultados desejados pelo cliente? Aqui já temos um não. Agora aqui nós temos uma incoerência, né? Como é que eu sei disso se eu não sei disso? Eu vi que o fluxo foi desenhado, todo o fluxo de vocês foi desenhado aqui bonitinho. Mas minha preocupação é em como medir a aplicabilidade disso e a gente gamificar. A relação do Mimica com a Isabel tá complicado, de verdade. E eu não sabia disso, assim, sabe? Quando eu aceitei esse projeto, eu não sabia. Agora eu vou ter que lidar com essa novidade. Não tem jeito. O time ainda tá a arisco com tudo, enfim. Cara, mas ó, eu tô com uma grande esperança porque hoje nós temos uma call com a Andressa. A Andressa é uma coach de líderes, ela dá mentoria para grandes players do mercado e eu tenho certeza que a visão dela, tanto para o Mimica quanto para a Isa, vai ser fundamental. Nós temos uma call com ela agora. Acho que vai ser bacana. Eu queria começar me apresentando. Eu não sei o quanto o Rodrigo falou de mim, mas meu nome é Andressa Chiara, eu trabalho com consultoria, mentoria, treinamentos para ambientes corporativos, para a transformação de empresas. Não sou do ramo de agências, mas algumas coisas são comuns a todo grupo de seres humanos. Então, meio que só muda de endereço, né? Então, quando a gente fala de liderança, existem alguns padrões que se repetem. E pelo pouco que ele me deu de overview, a gente está vendo vários padrões aqui acontecendo que são super comuns. Então, a ideia é que eu conseguir ajudar vocês com esses padrões, como trabalhar eles para a gente sair do outro lado, tá? Não estou aqui para ensinar vocês a gerir a parte agência da agência, certo? Tem uma formação de publicidade, etc., mas ela é irrelevante para o que a gente vai trabalhar aqui. Tem outros mentores muito melhor capacitados do que eu para isso. Mas existem questões estratégicas da agência que influenciam diretamente a nossa capacidade de liderar. E essas eu vou puxar com vocês, tá bom? Beleza. Muito bom. Então, eu queria, em uma ou duas palavras, pensem primeiro, tá? E aí, quando eu pedir, vocês falam. Eu queria, em uma ou duas palavras, o que vocês veem como sucesso para essa mentoria? Deem uma pensadinha. Fala aí. Para mim é faturamento e posicionamento. Para mim também, faturamento é algo muito importante e eu acredito que observação. Como assim, observação? Eu acho que quanto mais a gente observa, mais a gente analisa, enfim, os comportamentos, as pessoas, a gente consegue pontuar coisas que nos levam ao sucesso, sabe? Perfeito. Se vocês estão falando de faturamento e posicionamento como sucesso, não existe a menor possibilidade da gente gerar resultado na escala onde vocês já estão, certo? Porque muitas agências começam tipo com uma pessoa ou duas e tá tudo bem. Mas na escala que vocês já estão,
se a gente não coordenar pessoas e a gente garantir a colaboração delas, vocês não vão sair do outro lado. Tudo certo? Geralmente, faturamento é uma métrica lagging. Vocês conhecem esse conceito? Não conheço. Lag parece ser algum problema, tipo bug. Sim, sim. Não é um problema per se, mas é porque quando a gente olha para o ponto de vista de tempo para métricas, a gente tem as métricas leading e as métricas lagging. As métricas leading são aquelas que mexem rápido e elas são preditivas do que vai acontecer. As métricas lagging geralmente são as métricas que importam mais para o negócio, então faturamento, lucro, EBITDA, essas coisas, mas elas geralmente demoram mais para mexer. Então, por exemplo, quando você tem muitos leads, teoricamente seu faturamento deveria aumentar. Então, isso é uma métrica leading para uma métrica lagging. Tem sentido a relação? Uhum. Uma das coisas que é importante quando a gente fala de gestão de pessoas é que a tendência que a gente tem quando a gente só trabalha com métricas lagging e as pessoas não conseguem enxergar como é que o trabalho delas conecta naquela métrica lagging, que é muito comum, porque as métricas lagging elas só mexem depois de muito tempo, e aí, naturalmente, o que acontece é que as pequenas ações que você faz no dia a dia, elas não estão claramente, tipo, as relações de causa e efeito, elas não estão claras para as pessoas. E quanto menor a maturidade profissional da pessoa, pior fica, certo? Então, como é que a gente, como líderes, faz com que a gente consiga mostrar essa relação de causa e efeito? A gente investe mais em deixar claro métricas leading, para que as pessoas consigam tomar o senso de dono sobre aquele resultado que elas conseguem impactar. Fez sentido até aqui? Fez. Por que isso é importante, gente? Porque, assim, é impossível a gente trabalhar no mundo que a gente vive hoje sem a gente dar autonomia para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas hoje estão vivendo num mundo onde tudo muda o tempo todo, onde você trabalhar com uma pessoa te dizendo, microgerenciando, te dizendo exatamente o que você tem que fazer, é um motivo para desmotivação, certo? Então, os parâmetros de mercado já mudaram, né? E quando a gente fala de esse ambiente onde está tudo mudando o tempo todo e as necessidades são diferentes o tempo todo, fazer microgestão significa que eu vou ter um líder trabalhando 18 horas por dia, estressado, querendo morrer, não vai ser o melhor líder que ele pode ser. Até aqui tudo bem? Só que não dá para a gente trabalhar autonomia sem responsabilidade, certo? Senão vira bagunça. Senão eu só tenho o prazer de trabalhar com as pessoas e o resultado não vem. Então, o que eu vou cobrar de vocês daqui para frente é como é que a gente cria mecanismos onde a gente dá autonomia com responsabilidade para as pessoas. E eu vou começar entregando para vocês uma ferramenta para isso. Para a gente falar de motivação. Primeiro ponto. Ok? O que eu espero? Eu espero usar essa ferramenta como se eu fosse a líder de vocês, porque como mentor eu sou, certo? E que vocês entendam não só para vocês a ferramenta, mas que vocês sejam capazes de replicar isso com o time. Tá aqui tudo bem? Tudo certo. Então vamos lá. Aqui os nomes de vocês e aqui os cartões, ok? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês colocarem esses cartões na ordem de prioridade para cada um de vocês, lá naquele retângulo. Então, por exemplo, o meu primeiro motivador é honra. Aí eu vou simular como se eu fosse você, tá, Isabel? Meu primeiro motivador aqui é honra, tá? Qual é o significado dessa carta de honra? É você se orgulhar que os seus valores pessoais estão refletidos no seu trabalho. Então, você se compromete com as coisas e elas são feitas, as pessoas podem contar com você, as coisas que você acredita estão refletidas no trabalho. Ok? Isso é um. Aí depois, o meu principal motivador é goal, né? Que seria meta, seria objetivo. Meu propósito na vida é refletido no trabalho que eu faço. Certo? E assim sucessivamente. Vocês vão, para cada um, vocês vão levar
os cartões e colocar na ordem que vocês acham do mais importante para o menos importante, tá? Eu vou passar rapidamente por todos eles, para vocês tirarem dúvida dos conceitos. Podem falar e, tipo, Andressa, não entendi, tá? Vamos lá, relações. Tenho boas relações com as pessoas que estão dentro e em volta do meu trabalho. Poder. Existe espaço para eu influenciar o que acontece à minha volta. Ordem. Há regras suficientes e políticas que estabilizam o ambiente. Ou seja, existe uma normatização de acordos, certo? Mastery, que geralmente a gente traduz como maestria. O meu trabalho me desafia a minha competência, mas ainda está dentro daquilo que eu sou capaz de criar, de realizar. Liberdade. Sou independente de outras pessoas, o meu trabalho e as minhas responsabilidades. Ou seja, eu consigo tomar ações, consigo tomar decisões, independente de ficar pedindo bênção. Status. A minha posição é boa e reconhecida pelas pessoas que trabalham comigo. Isso pode ser cargo ou não. Tá? Curiosidade. Tenho muitas coisas para investigar e descobrir e pensar dentro do trabalho. E aceitação. As pessoas à minha volta aprovam quem eu sou, quem eu faço. O que eu faço. Fez sentido? Fez. Por que vocês acham que é importante a gente fazer esse exercício? Por que vocês acham que eu dei a louca e resolvi fazer esse exercício? Para reconhecer nossos valores pessoais, o que a nossa mente funciona, porque eu acho que não tem certo ou errado, mas sim pontos de vista, né? Exato. A grande questão aqui é a seguinte: pessoas diferentes vão ter a ordem das motivações é diferente. Então, assim, não é sobre certo e errado, é sobre times multidisciplinares. Porque se você tiver todo mundo igual, isso vai criar um time que é míope. Agora, na medida que você tem pessoas diferentes, elas vão entrar em conflito. Se a gente desconhece a motivação das pessoas, a gente não consegue resolver os conflitos da melhor forma. Então, um líder que não conhece isso aqui dos seus liderados vai estar cego. Eu não quero que vocês fiquem cegos, logo, bora fazer o exercício. Combinado? Beleza. Vão ter 5 minutinhos. Eu vou parar de compartilhar agora. Em algum momento vocês caem na porrada? Se sim, Sim. o que vocês acham que cai na porrada aqui? Observem aqui. Tipo, o que faz vocês caírem na porrada segundo esse desenho? Segundo essa ordem atual, Sim. cara, eu acho que Eu sou, sei lá, mas eu só sei falar de mim, né? Eu acho Todo que mundo só sabe falar de si mesmo a princípio. eu sou mais liberdade, eu não sou aquele cara tão metódico. A Isabel, por exemplo, já tem um biotipo, eu acredito, me corrija, que ela tem uma organização maior. Vocês botaram ordem no mesmo nível, tá? Se você acha que você é menos metódico, pode ver se faz sentido repriorizar. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte: para você, os acordos que você faz com as pessoas e a sua relação com as pessoas é muito mais importante do que para ela. E para ela, o objetivo, a meta, onde é que a gente tem que chegar e a habilidade de descobrir coisas novas, de inovar, é muito mais importante. Percebe? Essa mudança, essa diferença de prioridade para vocês, eu imagino que deve fazer vocês caírem na porrada. sim. Certo? Sim. Por quê? A Isabel Porque me cobra um monte das coisas e eu não cobro ela de nada, entendeu? Aí eu fico puto da cara porque a gente é sócios iguais, sabe? Exato, só que vocês não são sócios iguais, é esse meu ponto. O objetivo desse exercício é mostrar para vocês que vocês não são sócios iguais. Então, assim, temos 2 caminhos aqui. Primeiro caminho, que é um caminho muito comum. Vocês continuam em pé de guerra porque vocês valorizam coisas diferentes. Ou, caminho número 2, que é o que eu recomendo, vocês aprendem o que o outro faz muito bem
e aprendem a pedir ajuda um para o outro naquilo que o outro faz bem. Esse mapa aqui deixa claro o que vocês têm de diferente. Hoje vocês estão usando essas diferenças como se elas fossem desvantagem. Faz total sentido. Minha proposta é que vocês conheçam as motivações uns dos outros, um do outro, para que vocês consigam virar e falar, por exemplo, Isa, eu estou precisando passar para o time uma visão de futuro e de qual é o objetivo que a gente tem que atingir. Me ajuda a desenhar? Mimica, eu estou precisando falar uma coisa difícil para alguém. Me ajuda a preparar como é que eu vou falar isso? Fez sentido? Eu queria até mudar meu negócio aqui, esse Freedom. Pode mudar à vontade. Eu já imaginava, pelo jeito que você falou, não, eu falei assim, aqui, muito estranho. Acho que vai. Muito estranho, liberdade tá longe e a ordem tá em cima. Não, tá. Por isso que eu já vamos. É aqui, muito bom. E aí, percebam, agora tá fazendo muito sentido. Onde a Isabel bota a ordem, você bota a liberdade. Vocês vão se matar. Certo? E vocês não estão equilibrando esses dois, porque são vantagens. Se a gente usar bem, ambos são vantagens. Certo? O Mimica tem que olhar para a Isa e falar assim, olha, eu acho que dá para você definir quais são os resultados que a gente quer atingir e no como dar liberdade para as pessoas. E a Isa virar para o Mimica e falar assim, olha, eu percebo que você quer ter liberdade, mas eu preciso pelo menos que o resultado esteja claro. Certo? No final das contas, se vocês querem a mesma coisa, que é faturamento, vocês têm que usar as virtudes um do outro em vez de entrar em conflito direto por causa dessas virtudes serem diferentes. Eu queria feedbacks. O que vocês acharam do papo? Eu achei muito bom, importante, esclarecedor e nem sempre vai ser gostoso, né? Eu acho que as maiorias das coisas que faz a gente evoluir na vida vem de uma conversa não tão agradável. Sensacional. Eu prometo que eu estava com boas intenções e querendo ajudar, mesmo que tenha machucado um pouquinho. Eu achei que foi super válido. Eu consegui olhar algumas outras coisas de outra ótica, principalmente quando a gente falava sobre maturidade. Acho que isso aí foi um socão na cara para eu me tocar de algumas coisas. E parece que todos os dias que a gente está tendo SOS, como hoje, sempre acaba com um clima meio, né? Tipo assim, olha, lide com isso. Só que, enfim, acho que da tua parte foi muito bom. Só que eu não sei se a gente vai conseguir mudar algumas coisas, sabe? Então, eu te agradeço pelas palavras, eu acho que foi tudo super válido. Várias coisas a gente já sabe, mas eu acho que quando a gente ouve de fora é um pouco melhor. Mas eu acho que é isso, né? Como a gente vai fazer o follow-up, me diz depois o que vocês não conseguiram aplicar e a gente pensa em como resolver. Fechou, então. Obrigada, muito obrigado, gente. Viu, Andressa? Me mostrasse algo muito bacana. Eu gostei muito de ter conversado contigo. Cara, a mentoria da Andressa foi muito massa porque a gente conseguiu visualizar de uma forma prática, eu pelo menos sou muito visual, tudo que ela estava propondo para a gente. Então, a gente conseguiu entender quais eram as minhas motivações, as motivações do Mimica também, de uma forma muito clara, e a gente conseguiu, com isso tudo, nos entender melhor. Então, porque um tinha um posicionamento de uma forma, o outro tinha de outra, e o que cada um, e qual era a visão de cada um também, tipo, para a agência, né? E é claro, depois disso, criar um plano de ação para resolver cada uma dessas falhas não, mas diferenças que a gente tem com o outro. Este pequeno trecho do que foi a mentoria da Andressa mostra o quanto
é importante a gente explorar ao máximo as qualidades do nosso sócio. Em geral, a gente sempre tenta mudar ele nos vieses negativos, mas a gente se esquece o quanto aquela pessoa tem o seu lado positivo e deixa de explorar isso em benefício do nosso negócio. Por isso que a dinâmica foi tão reveladora para os dois, porque trouxe à luz essas qualidades que, em geral, no dia a dia, acabam ficando escondidas. Vou lá buscar a Karine agora, uma das donas de agência mais casca-grossa que eu conheço. Tenho certeza que hoje o bicho vai pegar aqui. Isabel! Ela vai ter um treco. A sua querida. Eu sou a Karine Sabino, CEO da Adobe, mentora de agências de marketing digital, e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho de gestão de pessoas, mas principalmente para empoderar os líderes dessa agência, para mostrar para eles que o negócio deles é um meio para deixar eles mais perto do tipo de pessoas e de líderes que eles gostariam de ser. Estou muito feliz que você está aqui, obrigado por essa oportunidade. E agora nós temos um desafio grande pela frente, né? Nós temos Isabel e Mimica para a gente tentar entender aí como a gente pode ajudá-los. Karine, seja bem-vindo. Karine, CEO da Adobe. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rô. Obrigada. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Pode ter certeza que nessas loucuras eu sempre te chamarei. Eu topo. Então, fechado. Eu topo. Karine, agora é contigo. O show é seu. Conduza os nossos protagonistas. Perfeito. Se eu lembro bem, o tema é liderança e gestão de pessoas, certo? Liderança e gestão de pessoas começa com conhecimento. Concordam? Sim. Concordam? Perfeito. Para a gente ser um bom líder, a gente precisa entender o que a nossa equipe espera da gente e o que os nossos pares esperam da gente. Ok? Então, a gente vai fazer esse exercício de uma forma sincera. Lembra da frase da Kari? Do tipo, a gente não melhora aquilo que a gente não conhece? Isso serve para dados, para métricas e para pessoas, né? Autoconhecimento é muito importante. Autoconhecimento vem de uma percepção 360. Quando a gente está falando de gestores de empresa, a equipe, os sócios e a autovisão. Nesse momento, a gente vai ter a visão dos sócios. E eu vou ser muito boazinha com vocês. Imagina. Não, eu vou. Sorriso. Até porque a gente já tem uma lista bem grande. Não, mas a questão é, eu sei que vocês se conhecem, vocês são primos, vocês têm uma jornada aí de muito tempo juntos, mas algumas coisas a gente não fala. E muitas vezes por insegurança, às vezes porque a gente não prioriza essas conversas. E eu sei que vocês já conversaram um monte desde que começou, né, o SS Agências. Mas o que eu vou pedir para vocês? Todo mundo tem defeito e tem qualidade. Concorda? Hoje aqui dentro vocês são líderes. Agora eu quero que vocês esqueçam as pessoas. Quero que vocês esqueçam o Mimica primo, pessoa, a Isa prima, pessoa. Eu quero que tu aponte, fale, né, para o Mimica. 3 grandes qualidades dele como líder e 3 grandes defeitos dele como líder. E a mesma coisa tu com a Isa. 3 grandes qualidades dela como líder e 3 grandes pontos de melhoria, né? Antes eu falei falhas, mas pontos de melhoria na liderança. Lembra da frase? Ninguém melhora aquilo que não conhece? Então, sinceridade para esse jogo, ela é muito importante. Até porque o que a gente fala aqui se resolve aqui. Então, eu gostaria muito que vocês fossem sinceros. Não é para machucar, mas sinceridade faz parte. Pode ser? Quem quer começar? Tá, posso começar? Pode ir lá? Vamos começar pelo mais fácil, as qualidades? Pode ser. Eu até prefiro, às vezes, fazer o pior primeiro. Não, mas eu posso começar pelo melhor. É mais fácil começar pelo melhor. Tá, até pra dar uma aliviadinha nesse ombro, né? Dar uma subidinha, né? É o mais importante. Show. Acho que a primeira grande qualidade do Mimica dentro do nosso negócio é o bom relacionamento com os clientes.
Ele consegue fazer isso de forma maestrosa, 1000 vezes melhor do que eu sempre falo isso para ele. Outra parte muito boa do Mimica é a paciência. Ele é bem paciente, ele, né, apesar de algumas diferenças, ele sempre consegue ser bem mais paciente do que eu, né, fazendo essa comparação. Deixa eu ver a outra boa qualidade que eu acho que ele explora pouco, mas ele é bom nisso também, em ensinar. Ele poderia, eu acho que, ensinar cada vez mais, mas hoje não é tão explorado. E os defeitos do Mimica... Eu sei. Que bom. Vamos ver eu se acho... fecha agora. Não, acho que esse é o mais importante. Organização, é claro, a gente sempre bate bastante nessa tecla, em vários quesitos. Apesar da boa comunicação com os clientes, do relacionamento e tal, acho que ele não tem uma boa comunicação comigo. Acho que às vezes faltam informações, não sei se é por esquecimento, ou às vezes por algum receio do que pode acontecer com aquela ação. E deixa eu ver um outro defeito. Pô, já tinha pensado nos 3, deixa eu pensar no último. Viu? Olha só, foi mais fácil as qualidades. Nossa, estou muito na terapia. Isso é bom, transforma a vida. Mas eu tenho certeza que tem algo aí no fundinho te batendo, assim, tu... Fala ou não fala? Pode soltar, vem. Se for, vem que é com amor. Tá, é que eu não gosto dessa palavra, porque ela é muito forte, eu não queria falar, mas inverdades ou mentiras e omissões de algumas coisas, né? A gente conversou sobre isso hoje já também, então... Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro, tipo, uma verdade dura do que, tipo, uma mentira. Eu não consigo lidar muito bem com isso, não sei se é porque, para mim, às vezes está atrelado à lealdade e tudo mais, mas, como eu falei, a gente já conversou sobre isso hoje e mas, enfim, são pontos de melhoria. Mais tranquila? Mais tranquila. E aí, leve, né? Pô, agora sobrou para mim, né? Claro. Então, eu vou começar pelas coisas não tão boas, porque eu quero acabar com coisa boa. Tá bom. Então, os lados não tão bons que eu vejo, que vão ser melhorados, é a questão da parte... A Isabel é muito, tipo, do jeito dela. Às vezes eu acho que eu nem sou o dono da empresa também, mas, enfim, é um jeito, cada um tem o seu, e eu entendo tranquilamente. Outra coisa que não é tão boa é a parte de, tipo assim, ela... Não sei, tem coisas que são muito boas, isso, mas é a parte de, tipo assim... Sabe quando às vezes tu sente que alguém tá muito no teu pé, assim, e muito em cima de ti, e eu sou um cara meio liberdade, então isso também é um ponto que é meio desafiador entre Sufoca. nós. E a outra parte... Vai, Mimica, eu sei que tá lá no fundinho, vai. Cara, o primeiro foi o que mais, assim, que é a questão de... Exatamente, Regra. de muito regrado. O terceiro, vamos ver. Isso que difícil. Eu prefiro analisar os pontos bons. O terceiro é que às vezes a Isabel é meio explodida, entendeu? Aí parece que eu sou mulher e ela é homem. Ela é demais, assim, ó. Daí ainda bem que eu tenho paciência, porque senão nós ia se avançar de facão, entendeu? Aí cada um vai pro canto. Sangue de queijo. Mas a gente tem que analisar que tudo no equilíbrio faz bem, porque ser rígido, dependendo da pessoa, é importante. Então, são tudo coisas que têm os seus dois lados, sabe? Esses seriam os 3 pontos ruins. E aí? E agora vem os pontos bons, que eu tô com a vontade de falar, era o que eu mais queria. Pensa numa guria organizada. Cara, eu, tipo assim, loucura, ideia, fechando com o cliente, ela traz pra terra e faz com a organização isso. Então, isso é uma coisa que não tem o que fazer. Outra coisa, um exemplo, eu acho que a Isabel realmente é uma líder. Porque, cara, ela, tipo assim, chega antes da galera, ela, se precisar, ela vai ficar até o final. Ela, cara, eu admiro isso muito nela, sabe? E a terceira qualidade é que a Isabel tá sempre buscando melhorar como pessoa também. Tá sempre estudando, fazendo cursos. E eu acho que isso é a base para uma pessoa que quer evoluir. Então, as qualidades... Mas agora minha pergunta é, vocês discordam de alguma coisa? Não, ou já eram cientes dessas questões? É engraçado que hoje a gente nem sabia que ia ter essa dinâmica, mas a gente conversou muito hoje. De manhã, depois quando o pessoal ficou na outra dinâmica,
a gente foi para o café e conversou bastante sobre isso. Então, acho que hoje tá bem esclarecido, não é nenhuma novidade para ninguém, né? Feeling. Eu sou muito um cara que, tipo assim, se eu vejo, talvez seja uma coisa que precisa melhorar, mas, tipo assim, cara, às vezes se eu sei que eu vou falar uma coisa para ela que vai rolar treta, eu prefiro não falar. Mas por entendeu? quê? Ninguém melhora aquilo que Porque não conhece. vai rolar um atrito e a gente conversou que não foi resolvido, eu prefiro, cara, vou ficar na minha, vou não falar. Mas, enfim, isso não, eu estou observando que até hoje isso me trouxe até aqui. Talvez para eu evoluir eu vou ter que mudar o meu pensamento. E eu estou super aberto aí, por mais que doa. Eu vou repetir de novo a frase, assim, vocês vão escutar eu falar muito hoje. Ninguém melhora aquilo que não conhece. E quando a gente fica omisso da opinião, não vou brigar, eu não quero me incomodar, a gente deixa a Isa mais longe da liderança que ela deveria ser. E serve para ti a mesma coisa. Então, quando a Isa deixa de te falar uma coisa que é pro teu bem, apesar que doa na hora, mas é pra tua evolução, ela te deixa cada vez mais longe do líder que ela espera que você seja. Lembra que eu falei no começo alinhamento de expectativas? É namoro? Sociedade é um casamento? Falava pro Rodrigo antes. Então, essas conversas, por mais que não sejam gostosas e dificilmente serão gostosas, elas são extremamente necessárias, muito necessárias. Eu falo a mesma coisa pro time. Mesma coisa pro time. A Isa já viu algumas palestras. Quando a gente prioriza refazer, por exemplo, ao invés de ensinar a maneira como a gente pensa, como a gente vê, como a gente gostaria que fosse, você está deixando o teu time tecnicamente mais longe daquilo que você gostaria que eles desempenhassem. Concordam? É a mesma coisa aqui. Então, beleza, talvez agora eu estou muito irritado para falar aquilo e eu sei que eu vou estourar, eu sei que eu não vou falar da melhor maneira. Beleza. Minha sócia sempre diz pra mim, nada como uma noite no meio de uma discussão. Ela sempre fala pra mim, a gente tá juntas há 20 anos como amiga, 15 como sócias. Pondera a melhor maneira de falar. Frases da Kari, tem 50 maneiras de falar a mesma coisa. Verdade. Sabe que existe uma coisa pior do que avaliar o outro, né? Se avaliar. Se avaliar. E é pra isso que a gente vai agora. Ai, eu sabia que era bom demais. Bom demais. Tá, mímica. Parte 2 do teste. Não, brincadeira, já é 3 e tu nem sabe. Que bom, graças a Deus. A gente tem uma avaliação sua, da Isa, como vocês se veem como pares. Mas, como eu falei antes, a liderança ela vem de autoconhecimento. O que os outros pensam sobre a gente ajuda muito numa questão de alinhamento de expectativa, de entender o ponto de vista do outro, porque a gente tem um relacionamento a ser construído. Mas algumas coisas ressoam dentro da gente. A gente sabe aquilo que a gente manda muito bem e aquilo que a gente ainda tem algum caminho para percorrer, alguma coisa para melhorar. E é muito difícil que a gente exponha isso. Por mais que lá dentro a gente sabe todo dia, puta, fiz isso aqui de novo. Ou deixei de fazer aquilo de novo. Ou caralho, isso aqui eu mandei muito bem. Não é verdade? Todo dia a gente tem alguns desses sentimentos. Mas a gente também é o ser mais crítico quanto à nossa própria atuação. Ninguém é tão cruel com a gente quanto a gente mesmo, por mais que as pessoas duvidem disso. Então a dinâmica é a seguinte, você vai olhar para o espelho e você vai fazer o mesmo exercício que a gente fez antes. E não vale copiar. Eu quero que você me dê 3 qualidades suas e 3 defeitos seus, assim, ó, papum, em palavras. Tipo, essas 3 palavras são minhas maiores qualidades, essas 3 palavras são os meus pontos de melhoria. Primeira qualidade, relacionar-se com as pessoas. Eu amo isso, eu adoro conhecer as pessoas. Segunda, criatividade. Eu busco umas ideias que não é desse mundo. E 3... Cara, eu nunca me conforto em ficar na mesma. Eu preciso estar estudando, aprendendo algo, por mais que às vezes eu faço a metade e saio fora porque eu acho que eu aprendi tudo. Eu preciso estar lendo, estudando, porque senão isso me cobra, sabe? Eu me autocobro disso absurdamente. Então o estudo é algo que... E é aberto, é o que eu gosto de estudar. Às vezes é vídeo, às vezes é autoconhecimento, mas esses são os 3 pontos positivos. E aí? E os negativos é a questão organizacional, que para mim é um desafio muito grande. Eu vou passando e vai ficando as coisas. E isso impacta não só na minha vida, mas também na organização das pessoas que estão ao meu redor e tudo mais.
Outro ponto negativo é a questão de começar uma coisa e não acabar. Então, não sei se é TDAH, o que é, mas eu começo as coisas eu estava comendo aqui, na metade do almoço eu saí para fazer uma coisa, deixei talher com tudo, era 3 horas da tarde, quando eu acabei de fazer a coisa eu lembrei que eu não tinha acabado de almoçar. Então, essa questão é algo que eu tenho que cuidar bastante também. E outro ponto negativo é a questão da omissão das coisas, que às vezes eu prefiro ficar quieto para não me incomodar do que falar demais ou falar não. Perfeito. Esse é o Mimica. Esse. E agora esse Mimica. Segura aqui. Muda alguma coisa? Esse Mimica tem que demonstrar muito mais exemplo para si próprio e para as outras pessoas. Então agora tu vai me dar 3 características boas e ruins do Mimica aqui. Esse Mimica líder? Aham. Cara, a comunicação com as pessoas é sempre maravilhosa, então é sempre uma harmonia, eu sempre busco trazer alegria para as pessoas ao meu redor e geralmente dá certo. A questão criativa também, eu tenho umas ideias e quando se tem um time que põe em prática essas ideias é sucesso na certa. E a questão de que Mimica líder, né? Mais um ponto positivo do Mimica líder é tentar sempre enxergar os dois lados. Por mais que eu sou líder, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa também para poder enxergar o lado dela. Então, isso é uma coisa que, independente da situação, eu sempre me coloco nos dois lugares, porque senão a gente não consegue ver os dois lados, sabe? Boa. E aí? E outro Mimica é Pá. Desorganizado, que é um exemplo. A parte de... desorganizado... parte de fazer as coisas e não finalizar. Ou Desorganizado. Desorganizado. E outro defeito, talvez seja nas horas, tipo assim, difíceis. Às vezes eu quero me esquivar. Tipo assim, tem uma coisa, um pepino ruim para resolver com o cliente. Eu prefiro... Enfim, eu prefiro que alguma pessoa, eu instrua alguma pessoa para ela conversar com esse cliente da forma que eu acho interessante, do que eu, Mimica, ir lá e falar com ele, sabe? Porque, querendo ou não, geralmente as experiências que eu tenho com os clientes é uma parte mais, parte da venda, parte positiva. Então é isso. Ou seja, quando bate o ruim, tu quer fugir. Depende da situação, como também eu sou muito 880. Como às vezes tem dia que bate o ruim, eu falo, deixa com o pai que o pai resolve. Uma coisa que todo mundo quer. Mas isso varia muito. É raro, mas acontece? Não é raro. Não? Acontece às vezes. E por que tu não te olha quando tu fala isso? Porque, sei lá, fiquei olhando pra ti, a gente tá conversando. Mas talvez eu precise encarar eu mais de frente, né? É, talvez. O cara é tão bonitão assim, né? Tá ligado? E humilde. Mas tu não se deu nenhum elogio e tu não se fez nenhuma autocobrança. Tu fez pra mim. É verdade. Né? Eu preciso me organizar mais, porque você é uma pessoa foda e as pessoas amam o seu carisma. Gostou? Gostei. Beleza. Difícil, né? Se olhar assim e falar tudo isso. Mas eu acho que 3 pontos positivos em um tal foco, apesar que eu acho que ele é meio seletivo, mas eu me considero uma pessoa focada. Eu me considero uma pessoa estudiosa, eu estou sempre buscando aprender, né? Aprendendo também me conecto com outras pessoas e eu gosto bastante disso em mim, não consigo ficar parado nesse sentido. E o terceiro eu acho que é a organização. E os 3 pontos de melhorias da Isa? Eu acho que, em primeiro lugar, tá esse lado explosivo meu. Eu quero melhorar bastante isso, eu estava conversando bastante com Mimica hoje. Outro lado meu que eu não gosto muito é a questão de, às vezes, não conseguir lidar muito bem na hora de desafios, assim, de ficar muito nervosa, talvez me desesperar um pouco a mais do que o necessário. E o terceiro ponto, eu acho que está na minha seriedade. Eu gostaria de, ser mais séria em alguns momentos, às vezes menos falante. E agora essa pessoa aqui? Qualidades, primeiro?
A Isa como líder, quais são as 3 principais qualidades dela e os 3 pontos de melhoria? Eu acho que o primeiro ponto positivo como líder é o comprometimento. Eu sou extremamente comprometida com o pessoal que está aqui de verdade, assim. Um segundo ponto, eu acho que é a parceria. Eu acho que eu sou bem parceira com eles, tento ser ao máximo para eles o que eu gostaria que tivessem sido comigo quando eu estava no lugar deles. E o terceiro ponto, eu acho que, de certa forma, também é o bom humor. Dos 3 pontos de melhoria da Isa de líder. Eu acho que falar demais, talvez esse seja um dos principais pontos. Me dói um pouco isso, eu gostaria de talvez ser um pouco mais técnica em alguns assuntos, mas eu também vejo que não ser tão técnica também ajudou na evolução da EXP, mas às vezes eu me cobro bastante de ser técnica para conseguir ajudar mais o pessoal. E o terceiro ponto negativo, eu acho que é talvez não passar essa segurança para o time também, muitas vezes. Segurança técnica? Eu acho que sim, segurança técnica. A dinâmica que a Karine trouxe foi muito importante. Se reconhecer, se olhar, não só como empreendedor, mas como líderes que somos na realidade. Por isso que isso mexeu com certeza com o psicológico dos dois. Esse reconhecimento, esse olhar frente a frente, não só um para o outro, mas como para si mesmo, é revelador. Pessoal, então, bora lá. A gente falou de gestão de pessoas, certo? E aqui a gente ainda não trouxe nenhuma ferramenta, one-on-one, feedback, né? E todas aquelas coisas que vocês vão encontrar facilmente em qualquer material sobre gestão de pessoas, RH, ou como a gente brinca na Adobe Setor, de apoio ao adovável, né? Eu acho que aqui a grande questão da gestão de pessoas é, como eu falei antes, o conhecimento, e principalmente o autoconhecimento. Vou trazer uma analogia, eu amo analogias, para vocês. Se vocês tivessem agora, não sei quanto está a passagem, tá? Mas vamos deduzir que seja R$10, uma passagem de ônibus. E vocês tivessem no bolso só R$10, ou seja, vocês têm direito só de ida. Parasse um ônibus na frente de vocês, sem nenhum letreiro, sem nenhum ponto de destino, vocês entrariam? Não. Confortavelmente entrariam? Eu ia dar uma analisada, mas a princípio não. Eu não entraria. E por que a gente espera isso do nosso time? Por que a gente espera que eles entrem com uma passagem só de ida de um ônibus sem destino? Não é assim, às vezes? A gente cobra, a gente cobra, a gente cobra. E assim entre vocês dois também. A gente cobra, a gente cobra, a gente aponta. E o norte, o que a gente está vendo, é nada. Vai para onde isso aqui? Se eu estou te apontando pontos de melhoria, é para quê? O que eu espero de ti, afinal de contas? Se tu está apontando melhorias, é para quê? É para ti para onde? É para a gente ir para onde? E eu não estou falando de planejamento estratégico, 5 anos, 10 anos. Mas o que vocês querem com isso aqui? E é isso que vai dizer para as outras pessoas que compraram um sonho de vocês todos os dias, para onde que elas estão indo também? A agência, ela é um meio, ela não é um fim. Concordam? Se isso aqui não estiver deixando vocês mais próximos de quem vocês querem ser, qual é o sentido disso aqui? É verdade. Dói, não dói? Já tinham pensado por esse lado? Ultimamente eu acho que a gente tem refletido mais sobre. Mas é uma ótima analogia, porque é mais profundo ainda. Mas... E se eu falar para vocês que vocês não estão escondidos? Tudo que vocês falaram na autoanálise, tudo que vocês falaram um para o outro é exatamente o que o time de vocês pontuou para mim e para o Rodrigo. Vocês não estão escondidos. Isso tá... Sabe aquela cebola que tu falou? Ela faz a analogia da cebola, que o SOS tem descascado ela, né? Vocês já estão certo. Despidos. Não tem mais o que esconder do time.
entendeu? Não tem mais o que vocês dois esconderem de vocês dois. A ação que eu falo é, beleza, tenho consciência disso, eu sei que a Aris é assim, eu sei que o Mímica é assim, e agora? E agora? E sociedade, ela tem 2 pontos fundamentais, que é a transparência, eu já falei muito com vocês dois, inclusive nos bastidores sobre isso, a questão a confiança, ela vem da transparência, a gente não constrói confiança com omissão, e não estou falando em específico para ti, mas até omissão do que a gente pensa, omissão do que a gente gostaria de ter falado. Putz, eu achei que eu poderia ter falado, ter sido mais sagaz, por que eu não posso retomar essa conversa em algum momento? Brinquei antes, né, as frases de efeito, 50 maneiras de falar a mesma coisa. Não estou preparado para falar na hora, não fala, mas não deixa de falar. Porque quando a gente deixa de falar, falei antes para o Mímica, não volta para quem não ouviu, volta para quem deixou de falar. Putz, eu estou de novo nessa situação porque lá atrás eu não tive coragem de falar. Eu estou de novo neste problema porque antes eu não quis resolver. E é cíclico, vocês sabem que vocês estão 5 anos no mercado. E às vezes parece que tu não falou, mas tu pensou, então tu já massageou o teu ego e tu não falou e tu acha que a pessoa ainda sabe. E aqui a gente está indo para o lado da crítica, mas o ponto bom também, quem não gosta de um elogio? Total. Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de se sentir muito bom naquilo que faz? E a gente não é bom em tudo. E a gente tem que saber disso, reconhecer isso e melhorar aquilo que a gente pode. Olha que incrível, o time de vocês trouxe muita coisa legal, inclusive pontos em comuns de vocês dois. Tipo competência. Ninguém questiona a competência de vocês. E olha a tua autocobrança. Eu preciso ser mais técnica. Teu papel é liderar, Isa. Teu papel não é executar. Então, tu precisa e deve conhecer ao ponto de delegar, mas não ao ponto de executar. Teu time não está esperando de ti que você entenda sobre SEO e que você vai ensinar para eles as melhores práticas. Vocês conseguem em 50 mil lugares diferentes. A expectativa da Isa é liderança, é condução, é segurança. Mesma coisa contigo. A questão aqui nunca entrou competência como discussão, muito pelo contrário. Mas, por exemplo, o time acha que a tua desorganização cria um impacto neles ao ponto deles não se verem trabalhando coletivamente. E aí é a frase que ele falou, né? Como líder, ele botou, né? Cadê aqui? Mímica. Desorganizado, não termina as coisas, foge dos desafios, criativo com o time, empatia e alegar o ambiente. Isso aí Gente, tudo que vocês dois falaram está aqui. Por isso que eu falei, por que vocês não agiram ainda? Porque vocês sabem das coisas. Não surgiu um ponto fora da curva. Ah, não, tem um ponto aqui que ninguém tocou nisso. Mas parece que a gente tem que levar paulada, às vezes, assim, para aprender ou para fazer alguma coisa. É total direção. Cara, é total direção. Lembra do ônibus? Cara, durmam com essa frase. Para onde que esse ônibus está indo? E quando eu falo que a agência ela é um meio nela e não um fim, isso serve para o time de vocês também. Isso serve para o time. Quando as pessoas saírem daqui, vocês querem que elas estejam como? Porque vão sair. Vão sair. Podem algumas demorar menos, outras demorarem mais. Algumas podem sair para outro lugar, outras podem sair para empreender. Qual é o exemplo que fica? De novo, eles não estão esperando de vocês competências técnicas. Apesar que isso é sensacional. Todo mundo falou da tua criatividade. Todo mundo falou da tua criatividade. Ao mesmo tempo que todo mundo fala da tua objetividade, da tua organização. Mas eles não estão questionando se vocês sabem mais ou sabem menos sobre algo técnico. O time está sentindo falta de uma condução. Tem 2 frases que eu anotei, até falei para o Hulk, nossa, eu anotei essas frases. Alguém falou, e a gente não sabe quem, tá? Mas assim, alguém do time apontou para o Mímica que ele precisa ser parte de fato da empresa. E isso vai ao encontro do teu sentimento. Tu falou. Tem vezes que eu não me sinto parte. E isso tá transparecendo. Mas talvez é porque eu trabalho aqui em cima e todos lá embaixo. E aí eles não me veem de manhã. Eu acho que tem mais a ver... físico, sabe? Isso, justamente. Acho que tem mais a ver com posicionamento. Surgiram coisas assim que, claro, eu não trouxe pra cá, mas do tipo, de fazer brincadeira em momento inoportuno, de falar muito alto. Entendi? De extrapolar no pessoal, né? Eu ia chegar lá depois. Não, mas é ótimo você falar. Então, assim, pro Mímica ser parte de fato
Aí você pensa, mano, eu tô empreendendo nesse negócio aqui há 5 anos, eu sou muito parte. Sem dúvida, e durante 4 anos eu vendi, tipo, full time para que todos conseguissem, enfim, a gente conseguir todos os nossos deveres como... Pagar os deveres, de todo mundo, sabe? Mas e talvez é um lado que eles nem veem, só vê a hora que o job vem para pauta. Mas faz total sentido, eu não estou tirando o meu não, e eu acho que falta mais. Mas são Desculpa. percepções. São percepções. Gente, ponto de atenção. Nada, absolutamente nada discutido nesta mesa hoje é uma verdade absoluta. Nada. São percepções que trazem pontos de atenção. Jamais serão verdades absolutas. Não tomem, nossa, é isso. Não. Mas faz sentido. É isso que eu ia dizer, vocês precisam de ponderação agora sobre tudo que vocês vão ouvir, tudo que vocês ouviram. Isso me cabe? Não me cabe. O que eu vou fazer com isso? Não, isso não me cabe. Eu brinco muito, né, da balança da justiça. Pega esse monte de informação, coloca aqui na balança o que cabe e o que não cabe. Mas não tomem como verdade absoluta. E mais do que isso, não reajam nesse momento. A gente precisa agir, mas não reagir. Para terminar, o Rodrigo vai compartilhar com vocês isso. Todas as respostas, elas são anônimas, tá? Elas são anônimas. Sei que vocês, como pessoas que convivem com as pessoas que responderam, vão identificar até pela maneira da escrita, a gente identifica. Mas lembrem que o objetivo não é reação, é ação. E o que eu quero dizer para vocês é, vocês só precisam agir. O time de vocês está esperando liderança. Eles estão aqui assim, ó. E aí, galera, a gente vai para onde? E aí, Isa, tu vai te empoderar quando? É muito legal tu ser minha amiga, eu saber tua vida pessoal, mas eu quero uma líder. Eu quero que tu tome decisão e que tu me dê norte. E, Mica, é super bacana a tua positividade, mas eu não te vejo fazendo parte. Quando é que tu vai vir pra cá? Quando é que tu vai somar comigo? Então, realmente, essa frase de eu espero que a tua atitude fale tão alto ao ponto de você não ouvir o que você diz, é sobre isso. Vocês precisam agir agora. E vocês têm todos os caminhos de uma equipe dispostas a fazer com vocês. Pessoal, então, espero que vocês tenham curtido. A Ká já perguntou para vocês o que vocês acharam, o que vocês sentiram hoje. De verdade, para mim, eu não sei vocês, mas eu saí daqui com mais uma tonelada de aprendizado, porque essa mulher é impressionante. Então, como bem disse ela, faça um bom proveito dessas informações hoje. E eu só tenho uma sucesso palavra para eles, né? Sucesso. Só tenho uma palavra para ti, obrigado. É isso aí. Obrigado. Tu és lindo. Fofo demais. Falta um botox ainda. Eu venho pro episódio pensando assim, já passei por coisa pesada, hoje vai ser de boa. Mas cada vez que eu chego aqui, meu amigo, é uma experiência nova e hoje, mais uma vez, pelo 3º dia que eu não imaginava, eu tô indo para casa com a cabeça a milhão. Só que muito positivo. A Karine hoje, ela conseguiu, com simpatia, trazer, cara, o conhecimento foda que ela teve. E, cara, isso me fez refletir muito. Porque, cara, uma coisa é tu ir lá e falar, isso não tá certo, mas outra coisa é tu ter o jeito. Ela falou muito sobre as 50 formas de tu explicar uma coisa. E, cara, simplesmente foi um divisor de águas. Então, eu só tenho a agradecer ela, porque essa dinâmica foi incrível e eu consegui observar defeitos e qualidades minhas que antes eu não conseguia ver. Então, para mim, foi sensacional. Então, acho que uma das partes mais difíceis de você empreender é a responsabilidade que vem com a liderança. Eu acho que é um peso muito grande, principalmente num perfil como a Isa e o Mimica, que são tão humanos, né? Que fazem questão de ser tão humanos. E essa liderança, às vezes, ela fica com mais peso ainda, justamente por esse fator que é muito bom, por um lado, mas cria aí alguns dificultadores. E que bom que a gente conseguiu hoje trazer para eles essa visão do que o time está querendo, do que cada um deles está querendo como expectativa, como liderança, e trazer para eles a chance de olhar para aquilo que já é muito bom e melhorar, e também mostrar para ele que existe um caminho a ser percorrido que vai levar para o time exatamente aquilo que eles estão querendo hoje, que eles pontuaram para a gente, que é a questão de liderança mesmo, né, da condução, da tomada de decisão. Acredito que o dia de hoje não foi fácil para os dois, porque é algo que nos coloca em xeque,
né? O exemplo que a gente dá, a história que a gente cria, o empoderamento que a gente compartilha, mas eu tenho certeza absoluta que amanhã Isa e Mimica já não serão mais os mesmos. Que dia para se reconhecer, não é mesmo? Então, além dessas dinâmicas que vocês viram aqui, ainda tem muito mais no episódio estendido. Por exemplo, tem uma dinâmica que eu fiz com o time onde eu fiz 6 perguntas que eu quis entender qual o comportamento deles se eles fossem donos da Exp por um dia. Quer entender quais foram essas 6 perguntas? Assiste o episódio estendido, pega essas 6 perguntas e aplica aí no teu time. Tenho certeza que tu vai te surpreender com as respostas. E criar a experiência de entrega para os dois. Ok. Bem vergonhoso. A gente agora quer trazer aqui algumas ideias de retenção de talento. Primeiro, promover regularmente as reuniões ano a ano. Plano de cargos e salários. Outra estratégia, eu acho que a gente precisa promover metas globais de performance.